Olá, tem professor aí? Hoje nós vamos falar da geometria nos anos iniciais do ensino fundamental. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e deixei dois presentinhos para você aqui ó, na descrição do vídeo, uma aula especial sobre alfabetização com método, atividade, jogos e os 10 melhores jogos para ensinar matemática no ensino fundamental. São duas aulas especiais gratuitas, é só você se cadastrar para poder participar. Bom, vamos falar então da geometria nos anos iniciais. O que acontece com a geometria? Ela muitas vezes é meio deixada de lado, como se ela não tivesse uma importância, e a importância dela é grande na matemática. Então, é importante a gente olhar com carinho para ela e não deixá-la para lá. Muitas vezes eu já vi professores excelentes terem maus resultados em avaliações externas porque os seus alunos eram experts em números e operações, mas não conseguiam quando a questão envolvia a geometria. E muitas vezes a geometria pode estar envolvida também nos problemas onde a gente tem operações e tal. Então, as crianças chegavam ali e não sabiam o que fazer, tinham dificuldade. Por que geometria é difícil? Não, é só porque elas não tinham visto ainda. E tem muito professor que tem medo da geometria também. Mas a geometria do ensino fundamental, ela é um estudo ali da matemática do mundo. Tá? Ela é a matemática concreta, ela é aquilo que está ao redor da criança. Então não é difícil, tá? Não é assim, bicho de sete cabeças, eles entendem bem se você trouxer para o concreto, para a realidade deles. O que a gente trabalha na geometria? Basicamente, localização e formas. A gente aprofunda isso muito, mas basicamente é isso. Então, a gente vai estudar a localização, né? A localização de um objeto. A gente começa, né? Lá no comecinho, a gente vai colocar um ponto de referência, o que está à direita, o que está à esquerda do ponto de referência, o que está acima, o que está abaixo, o que está atrás, o que está na frente, dentro, fora, etc. Depois a gente começa a desenvolver a ideia do plano, né? Pode ser um mapa da sala, ou um croquis da escola, e a gente começa a localizar ali naqueles planos, naqueles croquis, naqueles mapas, onde está um determinado objeto, a distância desse objeto, né? Está longe, está perto de outro objeto, está próximo, né? Está longe, está perto. Aí a gente, depois que a criança estiver bem nisso, a gente começa com os deslocamentos dentro desses planos. Né? A gente pode trabalhar os jogos de batalha naval, onde a gente tem eixos numerados e com letras para relacionar, para localizar ali. É interessante também, tá previsto ali também. Então, do primeiro até o quinto, a gente volta na questão da localização e deslocamento. Só que a gente vai ganhando complexidade, a gente vai trabalhando cada vez com mais detalhes, cada vez com mais pontos de referência, né? A direita, a esquerda, trabalhar. A gente chega no quinto ano, a criança já tem que conhecer, saber trabalhar com itinerário, né? Saiu do ponto A para ir até o ponto B, qual que é o trajeto, e a criança vai saber ali te guiar, né? Vira à direita, vira à esquerda, na rua tal. Então, a gente trabalha essa localização. Eu começo lá no primeiro ano já com o mapa de sala, né? Colocando a letrinha, eles ainda não estão alfabetizados no comecinho do ano, então colocando a letrinha de cada nome, nas carteirinhas desenhadas ali conforme eu coloco as minhas crianças para sentar. Eu gosto muito do semicírculo, então eu faço assim, mas se você faz em fila, não recomendo fazer fila, mas faça também, né? E aí eles vão aprendendo a se localizar, o que está perto, o que está longe, quem está perto do professor, quem está professor de frente para a turma, está numa posição, né? Onde o direito vira para um lado, o esquerdo está do outro, se eu virar, o esquerdo vai para o outro lado, a gente tem que entender essas relações, e aí a gente vai trabalhar a localização e o deslocamento num plano, num croquis, num mapa, etc. Isso é muito importante.
é geometria e tem que ser ensinada e cai em todas as provas, tá? Não é, a gente não ensina só porque vai cair na prova, mas a gente quer ter um bom resultado também, não é verdade? Bom, e quanto às formas? Nós começamos lá no primeiro ano com as formas sólidas, com os sólidos geométricos, né? A gente trabalha eles. Aí tem gente que fala, mas começa do sólido? O certo não é começar do círculo, Não, começa do sólido, porque o sólido é concreto e o que é concreto é mais fácil de entender. Mas nós vamos trabalhar as formas planas também. Então, a gente trabalha as formas sólidas, as formas planas. A princípio, a gente trabalha relacionando a objetos. Então, esse que parece aqui o chapeuzinho da festa é o cone, parece a casquinha do sorvete. Esse outro que parece o copo é o cilindro, que parece a sua garrafinha, é cilindro. O paralelepípedo parece a caixa de sapato, parece o armário, parece a gaveta, parece o seu estojo, depende do formato do estojo da criança, né, gente? Mas então a gente vai primeiro fazer essa relação das figuras, né, das formas com as figuras, das formas, né, das figuras, das formas e dos objetos do cotidiano da criança. Depois a gente vai ver as formas planas também. As formas planas também a gente identifica ela em objetos ou em faces de objetos, né? Mais pra frente a gente começa a relacionar a forma plana com a forma espacial, porque as formas espaciais vão ter ali as faces, né, em formas planas ou não, né, mas a gente vai relacionar, vai fazer planificação de formas espaciais, a gente vai torná-las planas e montar, é o montar e o desmontar da forma. E a gente vai estudar as propriedades, se rola, se não rola, então se é poliedro ou se é corpo redondo. Lá nas formas planas a gente vai estudar se tem lados curvos que se cruzam, não se cruzam, se é fechado, se é aberto, ou seja, se é polígono, se não é polígono. Vamos estudar as características dessas formas. Para isso a gente vai precisar entender segmento de reta, vai precisar entender o que é ângulo, vai comparar ângulos, vai ver propriedades desses poliedros e desses polígonos, né? Então se é quadrilátero, se é triângulo, os tipos de quadrilátero, os tipos de triângulo, isso tudo está na geometria do ensino fundamental. E isso tudo é muito importante para que a criança saiba, para que a criança desenvolva essa percepção, essa leitura matemática do mundo e para que ela desenvolva as habilidades que ela tem que desenvolver nos próximos anos de escolaridade. Então, não vamos deixar de trabalhar a geometria. Aqui no canal tem sugestões, tem vídeos que você pode até enviar para os seus alunos de poliedro, de polígono, tá? De construção de poliedro com jujuba, tem muita coisa aqui. Lá no curso de BNCC tem exemplos de como planejar uma boa aula para que a criança desenvolva qualquer habilidade que você precise desenvolver com elas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!